Voltei, pessoal. Eu vou contar como foi a minha experiência da audição do musical Hair, contando que foi uma open call. Como que funciona? Eles colocaram no Instagram o horário que você tinha que chegar. Lá no Rio era 9h30 que ia abrir. 9h30 ia abrir. E você tinha até meio-dia pra se inscrever e as audições começavam à tarde. Então o que eu fiz? Eu acordei, tomei café no hotel, peguei a pastinha, tinha que levar, era obrigatório, levar a partitura da música que você ia cantar, documento, currículo e uma foto revelada minha. Eu revelei uma foto minha, acho que eu guardei em algum lugar, não sei direito onde é que tá, mas uma foto minha revelada junto com o currículo e com a partitura. Aí entrei lá na fila, cheguei cedo, até não tinha tanta gente a hora que eu cheguei, e aí fiquei na fila, indo na fila, indo, e foi chegando mais gente. A audição foi no Teatro Riachuelo, um teatro maravilhoso que fica na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro. Fica numa praça do outro lado do Teatro Municipal. Então é uma praça muito legal, bem no centro do Rio. E eu fiquei lá. Meu pai me deixou lá, aí ele saiu passear pelo centro. E eu fiquei lá até meio-dia. Eu falei assim pro meu pai, olha, me busca aqui, passa aqui 11h30, meio-dia, que eu já vou ter feito a inscrição. Aí a gente sai almoçar e eu volto fazer a audição. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu entrei na fila, encontrei pessoas de Curitiba, inclusive, que viajaram pro Rio pra fazer a audição. Fiquei um tempão na fila. A hora que chegou o horário da inscrição, eles me deram uma ficha, eu preenchi aquela ficha, coloquei meu nome, minha idade, minha agência, escrevi ali certinho. E eles me deram, entreguei a foto, e eles me deram um aviso com o horário da minha audição. Aí como que funcionava os horários? O meu horário era 1h ou 1h30, se eu não me engano. Só que assim, não é que o meu horário era 1h30 e pronto. O horário de um grupo era 1h30. Então eles dividiam em grupos. Esse pessoal do grupo do meio-dia, do meio-dia e meio, da 1, da 1h30, das 2, das 2h30, das 3. E era uma galera. Era tipo 20 pessoas pra cada horário. Então foi bem demorado, obviamente. Aí o que aconteceu? Eu terminei a minha inscrição, isso era 11 e pouquinho, e eu tinha que estar lá 1h. Só que era hora de fazer o check-out no hotel, eu não tinha reservado mais uma diária, porque assim, eu não sabia se eu ia embora naquele dia ou se eu ia embora no dia seguinte. Porque depois da audição, eles explicam no papelzinho que assim que você terminava a sua audição, eles davam um papelzinho pra você voltar no dia seguinte pra fazer a audição de dança. Se eles não te deram esse papelzinho, é que não rolou e você não passou de fase. E aí eu não sabia se eu ia passar ou não. Então eu não reservei um hotel pra posar uma segunda noite lá no Rio. Porque eu posei de sábado pra domingo, de domingo pra segunda, uma terceira noite. Uma terceira noite lá no Rio, porque minha audição foi na segunda-feira. Aí beleza, eu fiz a inscrição, 11 e pouco, meu pai me buscou lá, e eu falei, olha, eu tenho que estar aqui já 1h, acho que não vai dar tempo nem de almoçar. Aí a gente voltou pro hotel, fez o check-out, voltei pro teatro, não deu tempo de eu almoçar aquela hora, aí meu pai me deixou no teatro de volta pra eu esperar a audição, foi almoçar e foi passear no centro ali do Rio, e depois de tudo ele voltava e ficava me esperando. Porque ele sabia que meu grupo era da 1h30. Mas eu audicionei 1h30? Claro que não. Lógico que não. Eu entrei ali eu cheguei um pouquinho antes do meio-dia. Não, minto, eu cheguei ali um pouquinho antes da 1h30. Aí, nossa, meu Deus, atrasou um monte de táxi, eu tava desesperada, mas cheguei lá e demorou, então não teve muito problema. Cheguei lá, entrei dentro do teatro, foi muito legal, a gente conheceu tudo lá. Aí eles chamaram o meu grupo, eles dão um número pra você, o meu número era 519. Aí eles dão um papelzinho, você cola aqui no peito ou na barriga, aquele númerozinho. Então imagina, eu era 519 do Rio. Claro que esse número, o 1 começava lá em São Paulo, então imagina, 519. Pessoas já tinham passado antes de mim em São Paulo e no Rio. E aí eu entrei nesse grupinho, eles foram me chamando, aí deram fichas pra gente assinar, a gente entrou nos bastidores do teatro, que foi muito legal, tiraram fotos nossas, tirou foto assim de cada um com o número, e aí eles iam passando a gente de sala. Agora vocês ficam nessa sala, sobem ali e ficam esperando. E aí era uma sala bem grande assim, tinha várias cadeiras e a gente ficava sentado um do lado do outro, e conforme o povo ia entrando na audição, a gente ia chegando mais perto da porta. E assim ia. Eu fui audicionar mais ou menos 10 para as 4 da tarde. E eu tava ali desde a 1h, 1h30. Isso ali sem comer. Me deu bastante fome, mas mais na hora de ir embora, assim. Porque eu tomei bem café antes de ir. E aí eu fiquei esperando. Eu basicamente passei o dia todo lá.
Eu tava desde as 9 e pouquinho, eu só saí pra fazer o check-out do hotel, voltei, e aí eu fui fazer a minha audição um pouquinho 10 pras 4, mais ou menos assim. Como que é a audição na prática? Gente, é muito simples. Eles pedem pra você levar 16 compassos de uma canção de musical. O que são 16 compassos? Você tem que levar a partitura da música pro pianista. Existem audições que pedem pendrive, mas caso de musical profissional, não. Eles pedem a partitura, você leva, entrega pro pianista tocar e você diz pra ele, ó, você vai tocar daqui até aqui. Você marca ali os compassos. 16 compassos é cerca de 1 minuto e meio, então é muito rápido. A audição de musical não é você entrar, se apresentar, contar a tua vida, quem você é, tudo que você já fez. Não, gente, é papo. Você entra, canta, sai. É muito rápido. Aí eu entrei, chegou a minha hora, entreguei a partitura, eu audicionei com a música Funny Girl, que é do musical Funny Girl, que tá em cartaz na Broadway. Quem tá fazendo lá é a Lea Michele, que fez a Rachel no Glee, mas o original é da Barbra Streisand. Gente, pra quem é fã de Glee, a Rachel cantava as músicas do Funny Girl, porque ela era fã da Barbra Streisand e, por sorte, consequências da vida, ela virou a Funny Girl na vida real. Bizarro, né? Ela fez a Funny Girl tanto no Glee quanto na vida real. E no Brasil teve, acho que ano retrasado, teve Funny Girl no Brasil, e foi a Juliana Drus, que é uma atriz maravilhosa de musical que fez. E aí eu cantei essa música, Funny Girl, eu quero postar aqui um vídeo cantando. Cantei ali 1 minutinho, 1 minuto e meio, tinha uma... Aí o que acontece? Tem todos os jurados ali na frente, vários, pessoal da banca, você entrega o seu currículo e a sua foto pra eles, eles perguntam, boa tarde, Malu, que música você vai cantar? Aí eu falei Funny Girl em português, porque eu cantei ela, a versão brasileira. E aí, beleza, daí eu cantei, tinha um que ficava sorrindo pra mim, a produtora principal, tipo, bem séria, tipo, ela ficava séria assim pra todo mundo. Quando eu terminei de cantar, ela falou, obrigada, Malu. Ou seja, não passei de fase, porque quem passava recebia um bilhetinho. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu não fui, assim, com aquela coisa, eu tenho que passar, se não passar eu vou morrer. Porque, assim, foi a primeira audição profissional que eu fiz pro musical profissional. Grande, né? Tipo, eu já fiz de Curitiba, de Ponta Grossa, mas é grande, assim, eixo, Rio, São Paulo, foi a primeira vez. E é muito concorrida, gente, imagina. Tinha 700 pessoas que concorreram no total, tanto no Rio quanto em São Paulo. Não sei quantas vagas são, mas eu não passei de fase, né? O outro dia seria a fase de dança, e pouquíssimas pessoas que a gente via que saíam com bilhetinho. A maioria saía sem, infelizmente. Mas foi muito bom, valeu a pena. Eu conheci o Teatro Riachuelo, conheci os bastidores de um musical profissional, eu conheci a produtora de elenco pessoalmente, eu vi como que é, né? Eu vi como que é, e depois você vai melhorando e vai fazendo, né? Aquilo, primeiro você começa, depois você melhora. E aí eu fiz a audição, desci, daí meu pai ia aí. Então eu falei, não rolou, daí meu pai ficou super triste, tadinho. Mas, né, faz parte, é muito difícil, é muito concorrido, imagina, 700 pessoas. É basicamente um vestibular de medicina. Praticamente isso. Infelizmente, o fator sorte tem que ter, né? E aí eu fiz a audição e depois disso a gente voltou. Eu tava atolada de fome, lá tava tudo fechado, no Rio era feriado. Aí eu achei um restaurante aberto lá na Lapa, almocei lá qualquer coisa. E aí eu pensei, será que a gente volta hoje ou volta amanhã? Aí a gente decidiu voltar no dia seguinte, depois eu fiz o check-in em outro hotel. A gente pousou mais uma noite lá, deu pra passear mais um pouquinho. E aí eu voltei embora. Mas isso vocês conferem no meu vlog que eu fiz da viagem do Rio pro ônibus. Voltamos embora de ônibus e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas essa foi minha experiência na audição de um musical profissional. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fique atento aos próximos vídeos. Tchau!